homem que era aleijado desde o seu nascimento, e todos os dias ele era posto à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João, aquele homem, ele implorou que ambos lhe dessem alguma coisa. Mas Pedro, fitando os olhos nele, junto com João, disse-lhe: olhe para nós. E logo o homem olhou, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: nem ouro e nem prata eu possuo, e o que tenho, porém, isto te dou. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e anda. E tomando-o pela mão direita, o ergueu. No mesmo instante, os seus pés e calcanhares se firmaram, dando um salto. Ele se pôs de pé e começou a andar. Então ele entrou com os apóstolos no templo, saltando e louvando a Deus com grande alegria e com grande júbilo. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e eles reconheciam aquele homem, porque sabiam que este era aquele que todos os dias estava na porta do templo pedindo esmola. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que aconteceu. E esse homem se apegou a Pedro e a João. E ocorreu que todo o povo atônito foi junto para eles, foi ao redor deles, no pórtico de Salomão. À vista, Pedro dirigiu-se ao povo e declarou: homens de Israel, por que vocês se admiram assim? Por que nos olham fixamente, como se pelo nosso próprio poder ou pela nossa própria piedade tivermos a capacidade de fazer esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus Cristo, a quem vocês entregaram diante de Pôncio Pilatos, quando ele estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes aquele que era santo e justo, vocês exigiram que ele fosse agraciado no meio de vocês como um assassino. Mas quando vocês fizeram morrer o príncipe da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. E nisto nós somos as suas testemunhas. Graças a Deus e a fé em seu nome. Este homem que vocês contemplam e quem vocês conhecem, que estava aleijado, foi o Senhor, o nome de Jesus, que o revigorou. E a fé que vos vem por ele é que deu a este homem a perfeita saúde diante de todos vocês. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma que os vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente tinha anunciado pela boca de todos os seus santos profetas, a saber, que Jesus o Cristo havia de padecer no meio dos homens. Portanto, arrependam-se e convertam-se, a fim de que sejam apagados todos os vossos pecados, e deste modo venham à face do Senhor os tempos do refrigério, e então ele vos enviará o Cristo que foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até o tempo da restauração de todas as coisas, da quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vós, entre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Portanto, todos vocês deverão ouvir tudo aquilo que ele disser. E se alguém não ouvir a voz dele, deve ser exterminado do meio do povo. Também todos os profetas, desde Samuel, e que os que seguiram, falaram, prenunciando esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança de Deus com os nossos pais. Ele disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo Jesus e o enviou para abençoar a partir do momento em que um de vós se afastar de suas maldades. Você pode dizer amém? Diante de todo o cenário de rompimento apostólico da igreja, esse é o episódio mais importante, amigos. Porque esse é o primeiro milagre que os apóstolos realizam
após Jesus ascender aos céus e após a descida do Espírito, que acontece um capítulo antes, em Atos, capítulo 2. E é importante a gente destacar, logo de antemão, do versículo 1 ao versículo 18, ao versículo 8, que existia um homem que estava em uma condição de paralisia desde o seu período de nascença. E aquele homem, ele cresce dentro de um cenário de vulnerabilidade social. Então, quando o Espírito desce sobre a igreja e os apóstolos começam a ministrar sinais, prodígios, curas e maravilhas, isso não acontece só para que sinais miraculosos acontecessem, mas para que, por meio da igreja, a estrutura social da terra ela fosse restaurada, retirando aquele que está em uma condição de vulnerabilidade, aquele que está em uma condição de marginalidade e incluindo esse no reino de luz. Você pode dizer amém por isso? Então, a movimentação dos apóstolos, ela é cheia de sinais. A gente vê eles realizarem prodígios, maravilhas, mas, além disso, a igreja ela também passa a ministrar as necessidades básicas de sobrevivência do ser humano. Então, Jesus disse em Mateus 25, o reino virá, mas não são todos que vão adentrar. Eu vou separar alguns para a direita e outros para a esquerda. E aqueles que estiverem à esquerda não vão entrar no meu reino, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Estava enfermo, vocês não foram me visitar. Estava preso e vocês não foste me ver. E aí Jesus vai perguntar, quando foi que... Eles vão perguntar, na verdade, quando foi, Senhor, que todas essas coisas aconteceram? E ele disse, quando vocês exercerem essas ações para os vulneráveis, para os marginalizados, para aqueles que vivem à mercê da vulnerabilidade, à mercê da sociedade, vocês estão fazendo a mim. Assim como a igreja possui o seu corpo eclesiástico, a sociedade ela possui um corpo social. Amém? E qual é o corpo social da sociedade? É a própria humanidade, é a sociedade. Portanto, quando Adão cai, toda a humanidade cai junto com ele. Nós estávamos caídos à mercê da presença de Deus, da glória de Deus. Mas quando Cristo vem, ele nos resgata do lugar de vulnerabilidade, do lugar de marginalidade, ele nos inclui no seu reino. E esse sinal é um sinal de restauração para todas as coisas. Porque todas as vezes que Jesus ele curava um enfermo, ele libertava um endemoniado, ele abria os olhos de um cego, os ouvidos de um mudo, ele estava trazendo a realidade do reino vindouro para a terra, naquele momento presente. Então todas as pessoas que viviam em uma condição de margem, todos aqueles que são desfavorecidos, que vivem em condição de injustiça, de igualdade, eles agora passam a receber um benefício de poderem se tornar filhos de Deus, porque creram no nome de Cristo. Essa é a mesma realidade que nós estamos propostos como igreja, porque nós estávamos em um outro tempo no império de trevas, mas ele nos arrancou desse império de trevas e nos trouxe para o reino de luz. Amém? Então, a igreja, ela passa a ministrar todo tipo de necessidade ao ser humano, sejam elas necessidades espirituais, um exemplo, as curas, as expulsões de demônios, os batismos, que eram muito realizados, a pregação do evangelho, mas também passa a ministrar as necessidades básicas para a sobrevivência, acolhendo o pobre, a viúva, o órfão, acolhendo aquele que vive em uma condição de vulnerabilidade. Então a igreja passa a difundir uma cultura de piedade e de misericórdia muito forte, para suprir aquele que tem fome, para matar a sede daquele para matar a fome daquele que tem fome e a sede daquele que tem sede. E a gente precisa adquirir essa realidade para a nossa vida de igreja, porque se você parar para imaginar, todo o público que Jesus vem pregar e anunciar o evangelho é o pobre, é o vulnerável, é o que está à mercê da sociedade. Quantos se lembram do episódio que João Batista ele estava preso na cadeia, ele estava lá em crise de identidade acerca do Cristo. E aí ele começa a se questionar, será que aquele cara que eu disse que era o Cordeiro de Deus é realmente o Cordeiro de Deus? E aí, diante daquele cenário ali, ele envia 2 discípulos. E ele diz assim, Aline, vejam lá se aquele Cristo que eu enviei é realmente o Filho de Deus. E aí, quando os discípulos de João Batista vão lá ter
o confronto com Cristo, eles perguntam, Ícaro, você é o Cristo ou virá outro? E aí Jesus, cara, diga o seguinte, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos pobres é pregado o evangelho de reino. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Existe um público específico que o evangelho consegue ser completamente efetivo, por causa das dores que estão sobrepostas à sua vida. E esse público é o pobre. Esse público é o marginalizado. Esse público é aquele que não tem tanta perspectiva de vida. Portanto, como romper até que o derramamento do Espírito não venha sobre nós? É servindo a essas pessoas. É amando a essas pessoas. É entregando a vida a essas pessoas. É se dedicando para que aquela que nesse exato momento, daqui a pouco, horário de meio-dia, não tem o que comer, ele passe a sentar na sua mesa, porque você é membro do corpo de Cristo. E assim como ele preparou uma mesa para você, você precisa preparar uma mesa para aquele que vive uma condição de vida disfuncional. Amém? A manifestação do poder de Deus no meio dos homens vem por meio do batismo do Espírito, por meio do empoderamento do Espírito. Mas junto com os milagres, Irlana, eles combatiam as desigualdades. Mesmo quando eles curavam os enfermos, eles estavam trocando a injustiça pela justiça, a corrupção pelo direito. E isso manifesta o trono de Deus. A justiça e o direito manifestam o trono de Deus. Por quê? Porque Salmo 89, versículo 14, diz que o Senhor estabeleceu seu trono, ele governa sobre todas as coisas, e a base do seu trono são justiça e direito. Então Deus ele não é evangélico. Deus ele não tem uma denominação ou instituição religiosa para defender uma bandeira, porque a favor da justiça e do direito, o reino de Deus é manifesto na terra. Qual tipo de comportamento que nós, como igreja dentro de Salvador, precisa ter para anunciar e proclamar uma realidade profética vindoura sobre o reino de Cristo, até que o empoderamento do Espírito venha sobre nós? É servir a essas pessoas. É servir a essas pessoas. Quando é proposto para o Pai um novo derramado Espírito, esse empoderamento do Espírito, ele não vem só para habilitar a igreja a realizar os sinais, os prodígios, os milagres e as maravilhas, mas também vem para que a igreja sejam agentes de transformação social e trabalhem na restauração da terra, Murilo. A terra caiu, todas as coisas estão desordenadas. E quem é que vai trabalhar na restauração da terra? Quem vai trabalhar na restauração da terra? Quando o derramamento do Espírito vem, ele não vem só para que aconteça explosões sobrenaturais de poder, mas ele vem para habilitar a igreja, para que ela seja a resposta dos quadros de desigualdade social, de calamidade pública, combatendo o caos social e estabelecendo ordem, tanto na saúde, quanto na segurança, quanto em relação à pobreza, à miséria, à escassez, e tornando os lugares assolados em lugares restaurados. Isaías 61. Qual é o tipo de anúncio profético que declara em Isaías 61? Ali é o próprio Cristo dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar os tristes de coração e os enlutados, ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes deem glória ao invés de cinza, e óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Quando Pedro e João curam aquele paralítico, a Bíblia diz que sobre ele vem um grande júbilo, ele começa a saltar, a pular de alegria, a louvar a Deus. E aquele milagre que os apóstolos realizam servem para combater a incredulidade daqueles que não acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. Portanto, por que eu e você deve querer curar os enfermos? O porquê eu e você, como igreja, precisamos buscar
o poder do Espírito e ministrar a realidade celestial, que não é corruptível, para aquele que vive em uma condição deteriorada, seja por conta de uma necessidade física, de uma necessidade espiritual, de uma patologia clínica ou qualquer coisa do tipo. Diz mais o texto, Isaías 61, versículo 4. Eles edificarão os lugares antigamente assolados. Eles restaurarão as cidades devastadas. Caraca. E retirarão do lugar os escombros que cobrem as gerações. Olha que interessante. O versículo 4 de Isaías 61, ele está dizendo que existe um povo que vivia uma condição de pobreza, de escravidão, de enfermidade. Esse povo foi curado, foi restaurado, ele recebeu a novidade do reino de Deus, a novidade da vida de Cristo, e agora eles passarão a trabalhar na restauração dos lugares antigamente assolados. Os lugares devastados pelo pecado, pela desigualdade social, sim, pela injustiça, sim. Porque quando o avivamento vem, querido, ele vem para impactar a sociedade em todas as suas estruturas. O avivamento vem para ordenar aquilo que está fora do lugar. É justamente isso que Jesus faz. Jesus, ele sai, quer dizer, ele está no Jordão para ser batizado por João. E aí existe uma briga ali entre eles, Kleber. E aí Jesus diz assim, rapaz, me batize. E aí João Batista diz, eu não vou lhe batizar, cara. Aí Jesus diz, rapaz, me batize. Não quero não, pô. Eu que preciso ser batizado por você. E eu que devo que te batize. Jesus diz o seguinte, compramos toda a justiça. E a palavra justiça ali é o termo, em hebraico, é o termo grego tzedaká, que significa colocar no lugar todas as coisas que estão desalinhadas. Salvador está alinhado com a vontade de Deus, galera? Quem é que vai ordenar Salvador, velho? Quem vai ordenar a igreja, a estrutura social dessa cidade? O Senhor está à procura desses. O movimento de oração acontecia no Templo de Jerusalém, na hora nona, o período de 15 horas. E é justamente nesse turno de oração que algo fantástico acontece. A galera estava lá reunida para participar do movimento de oração, do turno de oração da Casa Farol, quarta-feira, Brena. E aí, no meio do percurso, tinha um cara lá, paralítico. 38 anos, o cara vivendo uma realidade de marginalidade, vulnerabilidade, uma realidade de depressão, uma realidade de dor, uma realidade de sofrimento, uma realidade de pobreza, uma realidade de miséria. E aqueles homens impelidos pelo Espírito de Deus, eles não conseguem suprir a necessidade daquele homem porque eles não tinham, mas eles dão a presença. Eles dão a presença. Eles dizem, cara, sai daí, levanta e anda e toma o cara pela mão. Seu Antônio Pedro, de 86 anos, vizinho nosso, acometido de Alzheimer, perdeu a capacidade motora, a capacidade cognitiva, perdeu a comunicação, os membros inferiores e superiores atrofiaram. Ele está acamado há mais de 10 anos. E Dona Janete, esposa dele, de 84 anos, pediu ajuda. Ô, meu filho, você tem como ir lá em casa para ajudar Pedrinho? Claro, meu amor, eu vou sim. Um senhor forte, mais alto do que eu, assim, gigantão na cama. Forte em sua estrutura. Forte na sua estrutura. Mas ferido por uma enfermidade que o lesionou e o colocou em um lugar de paralisia por mais de 10 anos. E aí, 4 vezes ao dia, eu ia lá para pegar ele, tirar da cama, botar na cadeira de roda, tirar da cadeira de roda, botar na cama, tirar da cama de novo, botar na cadeira, dar banho, dar comida, dar remédio, medicamento. Cara pesado, velho. Rapaz, minha coluna doía.
Eu mesmo sou cheio de negócio aqui. Né? Coisa ruim, velho. Pegava ele, botava, tirava, meu Deus. Aquelas assaduras, aquela dor, uma lombalgia cervical. Até que um dia, estava lá fazendo esse movimento, e quando eu abracei seu Antônio Pedro, para puxar ele da cama, botar na cadeira, para levar para tomar banho de sol, o Espírito veio sobre mim e disse, Messias, eu preciso que a igreja se movimente da mesma forma que você está movimentando. Eu não entendi. Aí ele disse, eu preciso que a igreja abrace aquele que está em uma condição de paralisia, a parte saudável da igreja, pegue a parte doente do corpo, que está em um lugar de escuridão, sim, que está em um lugar de enfermidade, sim, mas reloque ele de lugar para que ele possa ser iluminado pelo sol, ser iluminado pela luz. Perguntei a dona Janete, ô minha flor, ele faz fisioterapia? Não, meu filho, a gente está precisando de ajuda e tal, e tal. A gente tem uma fisioterapeuta aqui na comunidade, a Tayane Lima, e eu conversei com ela, expliquei a situação, e ela foi lá fazer análise do seu Antônio Pedro. E aí eles começaram a fazer os processos avaliativos, para devolver a capacidade motora de um corpo que está paralisado em um lugar de escuridão. Trabalhar para devolver o movimento ao corpo. Isso é o rompimento apostólico da igreja, cara. Isso é sinal de Deus no meio dos homens. Ela começa lá a pegar a perna do seu Antônio Pedro, fazer as massagens, alinhar as articulações. E você quer ver uma coisa interessante? Nosso corpo, a estrutura do nosso corpo, ela possui 12 pontos centrais de articulação. Aqui, ó, pescoço, ombros, cotovelos, punhos, bacia, joelhos, tornozelos. 12 pontos. E 12 é número de governo. 12 é número de domínio. 12 tribos de Israel, 12 patriarcas, 12 apóstolos e todas essas coisas. Porque a igreja, ela precisa prestar um serviço, não para si mesma, mas para estabelecer o governo de Deus na terra, na sociedade, na geração, na cidade de Salvador, Felipe. Pacto Social do Avivamento. 1904. Um jovem chamado Evan Roberts. Eu tenho 27, fiz 27. Estou uma besteirinha mais velho que ele. Ele tinha 26. E aquele jovem, desde os 13 anos de idade, começa a se preservar no lugar de oração. Clamando e dizendo, venha, ó Senhor! Venha, ó Senhor, sobre Gales! Venha, ó Senhor! Só que assim, ó, o quadro social que eles estavam acometidos naquela cidade era uma realidade de vício. Álcool, drogas, bares, festas, orgias. E quando o poder de Deus vem, o primeiro sinal que ele começa a manifestar no país de Gales é que todo esse cenário do caos social passa a ser ordenado. As estruturas sociais, elas começam a ser reorganizadas, restabelecidas. Aqueles que estavam nos bares, bebendo, se prostituindo, usando drogas, eles abandonam agora os seus vícios e eles voltam para suas famílias. Eles voltam para suas casas. E cerca de 100 mil pessoas reconhecem a Cristo como Filho de Deus, arrependem-se da realidade que viviam e entregam a sua vida a Jesus. 100 mil pessoas. Um jovem de 26 anos. Qual a proposta da nossa sala de oração?
Vamos lá, gente. Qual é a proposta, qual é a intenção, a motivação do nosso coração em nos deslocarmos das nossas casas todas as quartas-feiras e vir para cá, para quê? Para cantar, para tocar, para fazer o quê? Você é a resposta da sua própria oração, cara. Você está aqui, ó. Ah, Deus, eu quero o poder do Senhor para curar os enfermos. O Senhor vai curar os enfermos por meio de suas mãos, negão. O Senhor vai libertar, vai expulsar os demônios por meio de você. O derramar do Espírito é acompanhado com um grande impacto social. E esse impacto pode acontecer de forma imediata, instantânea ou gradativa, ao longo do tempo. Portanto, existem sinais que a sociedade nos dá, que podem apontar para o derramamento do Espírito e a manifestação do poder de Deus no meio dos homens. Exemplo, diminuição da marginalidade, combate à pobreza e à miséria, estabelecimento da justiça no lugar da injustiça, propor direito no lugar da corrupção, fazer paz entre os homens que vivem em conflitos, queda na violência, nos maus tratos, nos abusos, nas agressões, diminuição no número de mortes, diminuição dos internos nas UTIs, nos leitos de hospitais, rompimento no mercado financeiro, no mercado de trabalho, preservação ambiental, sim. Isso aqui não é ativismo, não, gente. Isso aqui é restauração da terra. Reconciliação entre as famílias. Avanço de regiões que vivem em pobreza, que vivem no descaso. Tudo isso é sinal que a sociedade nos dá de que o avivamento é propício. Portanto, se nós, como igreja, ainda não recebemos a capacitação do Espírito para ministrar cura aos enfermos, libertação aos demônios, milagres, realizar sinais, prodígios, maravilhas e todas essas coisas, qual é o tipo de movimentação que a gente precisa ter nesse tempo? É fazer com que esses sinais, eles persigam os becos, as vielas, as marquises, as favelas, as cidades, as regiões assoladas, servindo ao público que vive nessas condições. Então, se você parar para analisar, ó, todo o serviço missionário e evangelístico que a igreja realiza é para combater alguma dessas realidades que eu falei. Mas o que é que vem junto? A pregação do evangelho. Essa também é a mesma base para todo trabalho de serviço, de assistência social e qualquer coisa. A gente não pode querer avançar em poder se a gente não olhar para o pobre e para a viúva. A gente não pode querer curar um enfermo se quando a gente sair, uma criança de 7 anos, de 10 anos de idade, pedir pão e você se renegar. Estava aqui, na turma, trabalhando na monitoria, fazendo os turnos de oração, desenvolvendo algumas coisas com os alunos. E aí a gente acabou o turno, eles foram para a aula e eu estava produzindo conteúdos, né? Produzindo conteúdos, desenvolvendo alguns documentos, alguns e-books para lançar daqui a um tempo, relacionado à igreja e assistência social. Olha a temática que eu estava trabalhando, pastor. E aí, de repente, eu estava vendo, meus olhos se abriram e o Senhor me fez ver as leis de estabelecimento social. Fez ver várias coisas importantes para que a igreja sirva a cidade, sirva a sociedade. Até que o interfone tocou. Alô, ô meu filho, tudo bom? Você pode vir aqui? Você pode me atender? Eu vou lá. E eu querendo voltar, né? Porque eu estava viajado na cabeça. Jesus está falando comigo, estou vendo um bocado de coisa. Iveson. E aí, quando eu cheguei lá na frente, Dona Maria, 48 anos, com a expressão de 65, catadora de lixo, o carrinho cheio de material, de produto reciclável, mãe de uma jovem de 19 anos, que tem síndrome do pânico, depressão, complexo de inferioridade, que é mãe de uma criança de 2 anos de idade, que é a Maria. E aí eu olhei para Maria, aí fui pegar nela assim, aí ela correu, se assustou comigo. Só que é normal isso acontecer às vezes. Às vezes, não é sempre não, às vezes. As crianças me amam. De longe. Mas eu fui lá atender ela, brincar com a criança.
Ô, meu filho, estou eu, minha filha e minha neta aqui. Você tem alguma coisa para dar para a gente comer? Aí, na mesma hora, o Espírito veio e disse assim, Messias, você não pode esquecer daquilo que é mais simples. Você não pode querer viver as coisas grandes sem esquecer daquele que está do seu lado, que é o vulnerável, que é aquele que está em condição de marginalidade. Aí eu vim e corri, Rodrigo, ajuda aqui a gente, não sei o quê. Aí a gente fez, separou algumas coisas para ela, abençoamos ela. E aí ela foi. 3 semanas depois ela voltou. Ô, meu filho, minha comida acabou. Aí eu falei, rapaz, obrigado, viu, Jesus? Ela é resposta para o avanço da igreja. A fome são servas de Deus para fazer que você dê comida aos pobres, negão. A pobreza é serva de Deus para fazer com que você seja alguém que trabalhe para transformar a vida de outras pessoas por meio da pregação do Evangelho e por meio das práticas de piedade, de esmola, de justiça. Eu não estou dizendo que a justiça que a igreja precisa viver é mais importante. Pelo contrário, mas imagina o quão poderosa vai ser a igreja, que mesmo prestando assistência, ela está curando os enfermos. Sexta-feira a gente foi ministrar no lar de idosos aqui. E foi um confronto, porque a gente estava num momento de oração. Aí seu Paulo, 65 anos, cadeirante. Aí um irmão nosso da base, Luan, um beijo. Alguém quer uma oração? Aí, seu Paulo, o senhor quer o quê? Eu quero levantar, meu filho. Eu quero andar, meu filho. Sexta-feira. Eu acho que eu não tinha nem recebido recebido esse momento aqui, muito difícil, né? Parece que ele queria encrenca comigo quando ele me botou para pregar hoje, parece mais que foi isso, foi um problema pessoal, mas eu perdoo o nosso pastor. E aí, seu Paulo, eu quero andar. Aí, Luanzinho olhou assim para mim. E agora? Seu Paulo, a gente acredita que o Senhor pode te curar. Vamos orar por isso. Pegamos ele, botamos as mãos nos joelhos, nos tornozelos, oramos a primeira vez, não aconteceu nada. Oramos de novo. Também não aconteceu? Não. Nem um estralo, velho. Mas a fé, ela não tem só a ver com o acreditar que algo pode acontecer, mesmo sem estivermos vendo, mas é permanecer no lugar de crer. Então, a fé ela tem a ver com a perseverança. Existiu a cura imediata de Pedro e João aqui para os nossos irmãos, para o paralítico que estava na porta do templo. Mas, e se ele não fosse curado imediatamente? Eles iam desistir de curar aquele cara? Eu cheguei lá por trás de seu Paulo, peguei ele pelas costas, abracei ele, coloquei ele de pé e orei abraçado com ele. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Eu não me senti fracassado, mas eu acredito que isso vai acontecer. Porque está na Bíblia, velho. Eu creio nas Escrituras. Eu já vi isso acontecer outras vezes. Eu já vivenciei isso algumas vezes. E nós precisamos atrair essa realidade para os nossos dias. Nós precisamos clamar para que o poder de Deus venha. Mas existe algo muito importante para a gente falar. Jesus ele construiu para Deus um reino de sacerdotes, não é isso? Ele comprou com seu sangue homens de todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação. Mas a lei de Moisés dizia que o sacerdote ele não podia ser deficiente, pô. Levítico 21, 16 diz assim, ó. Deus dizendo para Moisés, fale a Arão que qualquer um dos sacerdotes de todas as gerações que tem algum defeito corporal não pode oferecer sacrifícios a Deus. Para isso.
Existia um tipo de gente que estava impedido de entrar no santuário e ministrar ao Senhor. Por quê? Por causa da doença, da enfermidade, da lepra e de todas essas coisas. Mas Jesus estabeleceu para Deus um reino de quê? O que foi que Jesus estabeleceu para Deus, gente? Por favor, gente, colaborem, falem mais forte. Jesus estabeleceu para Deus um reino de sacerdotes, mas a lei de Moisés dizia que os sacerdotes não poderiam ter doenças, ter enfermidade, eles precisavam ser perfeitamente perfeitos. Perfeitamente perfeito, bem redundante, né? Verdade. 3 ou 4. É porque ela diz que eu falo muitos sinônimos para explicar algo. Agora eu piorei, estou falando 4. Jesus estabeleceu para Deus um reino de sacerdotes, mas a lei de Moisés dizia que o sacerdote não poderia ter nenhum tipo de deficiência. Então, por que Jesus curava os enfermos? Por que eu e você precisa realizar sinais, prodígios, milagres e maravilhas? Porque toda vez que Jesus estava abrindo o olho de um cego, ele estava dizendo, esse cara está deficiente, mas eu estou construindo para meu pai um reino de sacerdotes que são perfeitos para ministrar a ele eternamente. É isso. Não se retrata, não é referente, não é razão de curar para manifestar o poder de Deus, mas para tirar uma pessoa que vive uma condição de trevas para o lugar da perfeição do Filho de Deus. O lugar da perfeição do Filho de Deus é para aqueles que vivem diante do Senhor, que não possui nenhum tipo de enfermidade, porque no reino não há dor, não há doença, não há enfermidade, não há fome, não há miséria, não há morte, não há lágrima, não há nada disso. Então, todas as vezes que eu e você, como igreja, a gente pega um mão no outro, vamos orar, vamos clamar pelo poder de Deus, e a gente sai nas ruas da cidade para ministrar aos enfermos da cidade, para restaurar e ordenar as estruturas sociais da cidade, a gente está traindo a realidade do céu à terra. Mas o milagre, ele não produz salvação. Aconteceu algumas vezes disso. Isso aqui serve para a gente coisa, né? Tem uma galera que vive manifestando o poder de Deus, né? Mas que não prega o evangelho, velho. A cura é para produzir fé no incrédulo. O sinal, o milagre, a maravilha é para produzir a realidade do reino do céu na terra. É para trazer aquele que está vivendo uma condição de trevas para a luz de Cristo, para a luz de Deus, para a perfeição do reino sacerdotal, mas não produz salvação. Jesus curou milhares de pessoas, cara. Ministrou para milhares de pessoas. 10 leprosos. Só um cara lá voltou para agradecer. Bartimeu, ele curou, sua fé te salvou. Por causa da cura? Por que Jesus não curou Bartimeu? Por que os apóstolos curaram o paralítico? Eles não curaram só para manifestar o poder de Deus, mas para demonstrar o amor do Pai. E o amor do Pai se consiste em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós precisamos dar a vida a um pelos. Olha o que ele disse em Mateus 11. Ai de ti. A palavra ai aqui é um significado de amaldiçoar-se ou prenunciar algo ruim sobre uma realidade, sobre um grupo de pessoas. Então, Cristo está invocando uma realidade de juízo para algumas cidades que ele realizou sinais, prodígios, milagres e maravilhas, mas que não conseguiu produzir fé para salvar as pessoas que habitavam nessas regiões. E ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque os milagres que entre vocês foram realizados, se tivessem feitos em Tiro e Sidom, há muito eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Então, os milagres são para dar maior atenção à pregação do evangelho. Imagina aí, você ministrar cura a um enfermo na rua e depois você pregar o evangelho de Cristo, que morreu, ressuscitou,
crerão ou não crerão? De que forma a gente produz fé? Atos 3, aqui nesse texto que a gente está trabalhando, versículo 12. E quando Pedro viu isto, ou seja, Pedro e João curaram um paralítico na porta do templo, e os líderes religiosos, o sistema religioso, os oprimiu, os retaliou, tentou calar a voz profética que estava ecoando nas ruas da cidade. E o que foi que eles fizeram? Eles os confrontaram. E Pedro, no versículo 12, diz o seguinte: quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vocês se maravilham disso? Ou por que vocês olham tanto para nós, como se pela nossa própria capacidade ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, Jesus, a quem vocês entregaram e perante a face de Pilatos negaram, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vocês negaram o santo e justo e pediram que ele... e consideraram ele como um homicida. Vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, e por isso nós somos as suas testemunhas. E pela fé no seu nome, no nome, ele nos fez fortalecer, e por isso nós o vimos e nós o conhecemos. E a fé que vem por ele atingiu esse homem. Isso aqui é coisa minha, viu? Porque a tradução é um pouco complicada, aí eu vou colocar algumas palavras, mas que é concernente ao entendimento da Escritura, tá bom? Então, ele atingiu a esse homem, na presença de todos vocês, para que ele revigorasse a sua saúde. Então, irmãos, por ignorância, vocês e seus príncipes, vocês e seus líderes julgaram-nos, mas Deus já cumpriu isso pela boca de todos os seus santos profetas, que o Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. O que é que está acontecendo aqui? O confronto de Pedro e de João com os líderes religiosos de Jerusalém, que tentavam calar a voz profética que estava ecoando nas ruas da cidade, que estava ministrando aos enfermos, que estava ordenando justiça na estrutura social. E Pedro faz isso com a pregação do Evangelho. Então, o milagre que eles realizam para curar um enfermo é para abrir a porta da pregação do Evangelho, para que aqueles que não tinham conhecimento de Deus pudessem conhecer a Deus por meio do seu poder no meio dos homens. E sabe o que é que acontece? Quase 5.000 homens. Quase 5.000 homens arrependem-se, reconhece Cristo como o Filho de Deus e entregam as suas vidas a Ele. O milagre não produz fé. O milagre não produz salvação. O que produz a salvação é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para... O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que ele não pereça, mas ele tenha vida. Quando esse processo se conclui, versículo 25, Pedro ora. E ele diz o seguinte: ó Deus, tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse, eu lembrei de Wesley agora, por que as nações ficam furiosas? Wesley, um beijo. Por que as nações pagãs ficam furiosas e fazem planos tolos contra aquele a qual o Senhor ungiu? Os reis se preparam, os governantes se ajuntam contra o Senhor. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade
como os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus o Cristo, o teu dedicado servo, que escolhestes para ser o teu Messias, ungido. Não sou eu não, meu nome é Messias, mas... Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu nome e pela tua vontade, já havias resolvido acontecer. Agora, ó Senhor, olha a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a sua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do teu nome seja dedicado a Jesus milagres, sinais, prodígios e maravilhas feitos no meio dos homens. Quando eles terminaram essa oração, o lugar onde eles estavam reunidos estremeceu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a mensagem de Cristo. Fique de pé. Essa é a minha convocação para você, para mim, para nós. Cadê nossos ministros, nossos tangedores, gente? Tá com frio, né, meu filho? Enquanto eles se organizam aqui, você fique livre para invocar o nome do Senhor. Fique livre para clamar, para urrar. Eu estou desesperado para encontrar o Senhor. Eu quero encontrar o Senhor. Eu quero encontrar o poder de Deus e fazê-lo vistos nas ruas de Salvador. O Senhor prometeu, Deus, que trazia sobre nós o espírito de renovo, removeria da terra o pecado, e um dia só o Senhor faria isso. Nós clamamos, venha sobre nós. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Nós suplicamos, venha sobre Salvador, Senhor. Venha sobre Salvador, Senhor. Venha sobre as ruas, Senhor. Venha sobre os enfermos dessa cidade, Deus. Venha sobre os vulneráveis. Venha sobre os órfãos. Venha sobre os pobres. Sobre aqueles que foram violentados. Venha sobre eles, comece a orar, por favor. Deixe o Senhor fazer brotar um rio do seu interior. Deixe o Senhor brotar um rio do seu interior para que se estenda sobre as ruas dessa cidade. É dessa forma que você quer o Senhor? Abra a sua voz, clame a Ele, chame a Ele. Um rio que nasce do seu trono se estende a nós, flui a partir de nós. Um rio que nasce do seu trono se estende a nós,
flui a partir de nós. Um rio que nasce do seu trono se estende a nós, flui a partir de nós. Um rio que nasce do seu trono se estende a nós, flui a partir de nós. Pedras vivas, um só templo, um só rio, a todas as nações. Pedras vivas, um só templo, um só rio, a todas as nações. Um rio que nasce do seu trono se estende a nós, flui a partir de nós. Que a vida flua do nosso interior, Senhor. O seu rio é um rio de águas vivas. Desperta-nos, Senhor. Flua o rio de Deus através de nós, através de nós. Sinto que essa manhã é uma manhã de chamado e habilitação. Não sinto que seremos cheios do poder do Espírito para operar hoje, mas sinto que essa manhã é uma manhã de alistamento. O Senhor está procurando corações dispostos, mãos entregues. Você que está sentindo no seu interior que o Senhor está para despertar, para levantar você e usar as suas mãos, eu quero dizer, você está sentindo isso porque está chegando um tempo. O que é que a gente precisa agora? Só dizer, eu estou aqui, Senhor, usa-me. E eu queria chamar você aqui à frente, se você é uma pessoa dessa, que o Senhor está falando, olha, vai custar, mas eu quero usar os seus olhos, as suas mãos, a sua boca, para ir até o aflito, necessitado, doente. Vem aqui à frente. Hoje é um dia de dizer sim. Creio que o Senhor está nos ajuntando ao redor de uma palavra e que o Espírito profético está prestes a ser derramado sobre as nossas cabeças, mas Ele está nos ajuntando. Mantenha seus olhos fechados aí. Deixa o Espírito falar com você. Ora ao Espírito nessa manhã, diz a Ele, Senhor, eis aqui os meus ombros. Como os levitas carregavam sobre os ombros a arca do concerto, eis aqui os meus ombros, Senhor. Fala ao Espírito nessa manhã, eis aqui os meus pés. Que sejam pés dos que andam e proclamam a boa notícia do Evangelho.
Eis aqui as minhas mãos, Senhor. As mãos que você apresenta vazias hoje ao Senhor serão mãos que vão tocar o enfermo cheias de poder e de vida e de virtude. Eu vejo que o Espírito está plantando um novo nível de fé no interior de vocês. Já está disponível Ele liberou a sua palavra dizendo: podem ir, vão. Agora o Espírito está gerando no nosso interior. Oh, Senhor. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos agora. E você vai ver. A Bíblia diz que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho, por isso ele se entregou. Ele previu. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados agora. E você vai ver. Tem um clamor. Tem um pranto. Tem uma voz que está vindo das trevas, dizendo: desce a Macedônia e ajuda-nos. Socorre-nos. O Senhor dos Exércitos está reunindo os seus soldados. Aqui, Senhor, aqui está a nossa disponibilidade. Não nos negaremos ao seu chamado. Não hesitaremos à sua convocação, porque o nosso interior arde. Porventura não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava? Deus suscita da terra seca filhos, que suba da terra árida evangelistas. Vamos preencher o altar nessa manhã de disposição e disponibilidade. Vamos, é isso que você precisa entregar do seu coração. Senhor, eu estou aqui. Porque a voz que está ecoando nessa igreja nesses dias é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós não temos poder, nós não temos capacidade nem competência, mas nós temos mãos disponíveis, Senhor. Usa-nos. Deixa o Espírito ministrar você. Espera pelo Espírito. Os músicos podem continuar a tocar. Há um toque particular do Espírito dentro de cada um aqui. Eu sinto o Espírito ministrando no interior de pessoas o cálculo do preço. Calcular o preço e mensurar.
está vindo. Quando Jesus desejou derramar do Espírito de forma especial sobre os discípulos, ele falou: permaneçam e orem. Está vindo. Você pode sustentar isso em oração? Você pode segurar isso até que venha fogo no nosso interior, desejo no nosso coração. Segura isso, sustenta isso. Não deixa apagar, não deixa esfriar, porque nós estamos debaixo da promessa. Derramamento vem. Unção vem. Vai chegar. Você que está em casa agora, vamos, participa. Diz aí de onde você estiver: eis-me aqui, Senhor. Casa Farol, uma convocação é necessária. Dia e noite, dia e noite, um coração que sustenta a promessa. Ele disse: vocês serão cheios, vocês serão cheios. Cheios da luz do Senhor, farol de Deus, lâmpadas vivas, cheios da luz do Senhor, farol de Deus, lâmpadas vivas, cheios da luz do Senhor, farol de Deus, lâmpadas vivas, cheios da luz do Senhor, farol de Deus, lâmpadas vivas, cheios da luz do Senhor. Eu te abençoo com ousadia. O medo quer nos paralisar, mas há sobre nós um favor de Deus para romper com o medo. Ousadia, intrepidez, coragem espiritual. Quando Israel estava pronto a conquistar a terra, o Senhor disse: seja forte e corajoso, para sustentar a palavra e para entrar na terra. Eu estou vendo dinheiro chegando para pessoas, sustento e recurso para a missão. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não vai faltar. Sustente a palavra. Seja quem você foi criado para ser. Vamos, rompa! Rompa! As garras
amarras, as prisões que nos travavam vão embora. Vão embora. Vão embora. Liberdade. Liberdade. O Senhor te dá asas como águia. Liberdade. O Senhor está desfincando o nosso pé do chão, desenraizando aquilo que nos paralisa. Aqueles que esperam no Senhor, nós estivemos esperando no meio da morte, no meio da seca, no meio da dor, no meio do sofrimento. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você que está me ouvindo em casa, você sabe o fogo de Deus que Ele tem plantado no seu interior. E você estava esperando, quando que vão falar sobre isso? Quando que vão orar sobre isso? Quando que vão pregar sobre isso? Na hora de Deus. O Senhor está dando orações a pessoas nesse momento. Fique atento ao seu coração. O Senhor está dando palavras de profecia a pessoas nesse momento, a respeito da sua vida, do seu interior. Eu quero chamar você que ora em línguas. Calma. Há uma oração do Espírito a ser liberada nessa hora, no nosso meio. Mas não fala no automático, calma. O Espírito está tomando a nossa língua e a nossa boca. Libera isso do seu interior. Você que ora em outras línguas, libera o seu coração e a sua boca. Libera, vamos. Libera. Libera, libera. Há orações espirituais que precisam ser liberadas nesse ambiente agora. Orações de rompimento espiritual. De um para o outro, as orações vão atingindo os nossos corações. Vamos, a oração é uma substância espiritual. A oração é uma substância espiritual que nos enche. A oração é uma substância espiritual que flui do nosso interior através da proclamação das maravilhas de Deus, dos mistérios de Deus. Há um favor de revelação sobre nós nessa manhã. Vamos puxar aquilo que está oculto. Abre, Senhor, abre os mistérios insondáveis. Você que estava se preocupando, como que vai ser a frente? Como que vai ser a frente? Enquanto você ora, o Senhor vai construindo isso no seu coração. Mãos que queimam. Começa a sentir sinais no seu corpo. Começa a sentir o toque no seu corpo. É real.
uma pessoa. Derebasu contarababa torolabase. Recamando suco torolabe torolabase. Toca-nos, Espírito. Toca-nos. 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 Toca nas nossas mãos. Toca no nosso ventre. Toca-nos, toca-nos. Toca-nos, Espírito. Toca-nos. 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 Preenche as nossas mãos. Preenche. Preenche as nossas mãos. Toca-nos. 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 Nós seremos como flechas. Nós seremos como flechas. Queria chamar Messias aqui. Você pode ficar onde você quiser ficar. A palavra de hoje não é o que você diz. A palavra de hoje é o que você é. Você é a palavra de hoje para nós. Não por acaso chamado Messias. A palavra que está sobre o Messias, Jesus, e que é repartida sobre as nossas cabeças nessa manhã. E que você é uma representação disso para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os de coração partido,
para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Eu queria chamar os pastores aqui. Você pode ficar aí onde você estiver, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Vamos abençoar ele. Messias passou um tempo dedicando a sua vida ao serviço dentro da base. E o Senhor estava fazendo um monte de trailer no coração dele. E ele vinha falar chorando daquilo que eu estava vendo. E agora ele vai sendo enviado para uma nova estação. E nós vamos abençoá-lo como igreja. E nós vamos olhar para ele como sinal e símbolo. A obra do Messias está sobre nós. A obra do Messias, Jesus, está em nós. Messias significa enviado. Aquele que vai, aquele que foi ungido para ir. Queria que você agora, a gente vai fazer um ato muito importante. Nós vamos abençoar a vida de Messias com dinheiro. Se você tem uma oferta para a vida dele, você vai trazer aqui à frente. Ele não pediu isso de jeito nenhum. E nós vamos entregar isso a ele. Se você tem uma oferta para a vida dele, você pode vir aqui à frente, depositar aqui. Nós vamos entregar isso a ele. Simbolizando o apoio a essa etapa e o sustento do Espírito, sempre. E nós vamos pegar toda a oferta do dia que já foi feita e destinar também para você. É hora de ir. Não leva nada. Jesus falou, não leva nada com vocês. O Senhor te trouxe essa igreja para esse dia. Porque em muitos lugares tentaram usurpar aquilo que você era. Mas aqui o que você é canal para nós. De vida, de bênção de Deus. Nós somos gratos pelo seu coração. Porque ele queima dia e noite. E ele chora. E ele tem dor. Nós precisamos de corações que doem. Nós não queremos o poder e o enchimento do Espírito por querer. Nós queremos porque nós estamos perecendo. E o nosso coração está dolorido pela necessidade do mundo. Quão abençoados são sobre os montes os pés dos proclamadores das boas novas. Sim. Deixa o Espírito ministrar a sua vida. Cadê Lucas, Naira? Agora a gente precisa de Caleb.
gente vai abençoar essa família enquanto o Espírito continua ministrando ali no Messias. A gente ainda vai fazer mais uma coisa com ele. Quando Deus deu uma palavra ao povo de que eles tinham que entrar na terra, o Senhor falou: entra. 12 líderes foram levantados para isso. Dez voltaram dizendo: olha, tem muito gigante lá, não dá para a gente entrar. 2 voltaram dizendo: tem gigante, mas a palavra de Deus é para entrar, a gente tem que entrar. Um desses era Caleb. Caleb é aquele que é ungido pelo Espírito de Deus para conquistar a terra que está à frente. Por isso que eu queria liberar uma palavra profética sobre você, que Caleb vem para romper os seus medos. Porque você ficou travado por muito tempo. Você dizia: olha, eu não consigo sozinho. Eu estou tentando, não estou conseguindo. Caleb vem para isso. Caleb vem para anunciar a segunda geração, o novo, aquilo que chega sobre vocês. Cadê a família de Lucas? Venham aqui à frente, por favor. Por favor. Vamos abençoar. Podem ficar aqui assim. Vamos abençoar eles. Perdoe a bagunça. O Espírito tomou o controle das coisas. Vamos abençoar. Senhor. Segura o Messias aí. Senta ele ali. Vem cá, Mateus. Vem cá, Daniel. Senhor, como é precioso, Deus, o que o Senhor tem feito. Como o Senhor tem sido gracioso conosco, Senhor. Desde o dia que o Senhor fez esse homem pisar aqui nesse lugar, desde o dia que o Senhor nos conectou a essa família, Deus, o Senhor tem nos abençoado com a graça que o Senhor tem derramado sobre eles. Ah, Deus, obrigado. E o Senhor, Deus, nos prova ainda mais tudo que o Senhor veio fazendo quando essa criança nasceu. Aliás, no momento em que eles disseram: estamos grávidos. Ah, Deus, nós nos enchemos de gratidão mais ainda. E nós nos enchemos de convicção do que o Senhor vai fazer por meio dessa casa, Deus. Oh Deus, obrigado pela vida de Lucas e Naira. Obrigado porque eles não desistiram, Senhor. As lutas que enfrentaram, os medos, Senhor, as dúvidas. Obrigado porque não desistiram, Senhor. Obrigado porque essa criança nasceu num lar de pessoas que não desistiram, que se encheram de convicção, que resolveram se encher de convicção, alimentar a convicção. Obrigado porque essa criança será formada nesse ambiente. Ah, Deus, eu te peço, encha Caleb do teu espírito, encha ele de sabedoria, Senhor. Dê a ele saúde, Pai, para que ele cumpra aquilo que essa família iniciou, Deus. Para que ele dê continuidade àquilo que o Senhor veio fazendo por meio dessa casa. Ah, Deus, eu te peço que o Senhor proteja essa criança, Senhor. Livre-a de todo mal. Livre-a, Senhor, das más influências que esse mundo tem oferecido. Eu te peço, Deus, que essa mãe seja cheia de sabedoria, seja uma mulher sensível para notar essas más influências e saiba conduzir seu filho, Pai, junto com o marido, para esse lugar que o Senhor tem para ele, Deus.
Ah, Deus, desimpede os caminhos. Faz prosperar, Deus. Supre as necessidades deles, em nome de Jesus. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe essa comunidade, para que essa comunidade tenha tudo que precisa para educar essa criança junto com essa casa. Em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos os ministérios, Deus, para que todos estejam potencialmente capacitados, Deus, com tudo que precisam para instruir, para ajudar, para orientar, em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém e amém. Queridos, eu não sei se vocês tiveram a experiência que alguns de nós tivemos aqui nessa casa, e eu falo nessa casa porque ele praticamente não saiu daqui. A experiência de sentar com esse homem e ouvir o testemunho dele. Cada momento que eu fiz isso, eu fui profundamente impactado. Profundamente impactado. Eu não tive um dia de conversa com o Messias que eu não tenha saído pensando no que Deus tem feito no nosso meio. E nessas conversas, eu vi algo que marca muito a história desse rapaz. Ele já foi muito humilhado. Ele já passou por coisas que talvez alguns de nós tivéssemos desistido. Coisas que feriram demais o coração dele, mas teve algo que ele nos apresentou nesse tempo. Fidelidade. Fiel, sempre fiel. Não desistia. Ia até o fim. E eu estava aqui agora orando por ele e veio isso ao meu coração. Que esse homem agora seja marcado por um ato que o nosso próprio mestre fez com seus discípulos. Que esse homem entenda que aquilo que Deus cultivou no coração dele parte do próprio Deus. A humildade que ele sustentou parte do próprio Deus quando se dobrou e lavou os pés dos seus discípulos. Que isso assente essa realidade no coração dele e no nosso também. Feche seus olhos. Se sinta representado por cada um de nós aqui lavando os pés dele. Sinta-se representado por essa igreja. Que nesse momento lave os pés deste homem. Este homem que está sendo enviado hoje. Este homem que vai tocar bairros esquecidos nessa cidade. Este homem que o Senhor tem inquietado durante as madrugadas com sonhos. Ao novo do Senhor, ide, ao novo do Senhor, ide, ao novo do Senhor, ide, ao novo do Senhor. Ao novo do Senhor, ide, ao novo do Senhor,
Senhor requer de nós agora é continuidade. Não é um culto, é um processo. Sustentarmos essa palavra juntos. Ninguém vai sustentar isso sozinho. Todo mundo vai perecer se todo mundo tentar sozinho. Mas todo mundo vai entrar, todo mundo vai chegar se a gente fizer junto. Amém? Olha o tamanho do desafio. Tem um coração inteiramente devotado que sustenta essa palavra que o Senhor está nos dando, e olhar para o outro e sustentar o outro. Ao sustentar o outro, eu vou sendo sustentado. Ninguém vai entrar sozinho. Nunca na terra entrou ninguém só. Só entra o povo. Toda vez que alguns quiseram entrar muito, mas alguns não estavam querendo entrar, ninguém entrou. Então, se você quer muito, você tem que contagiar a pessoa que está perto de você, porque senão você não vai conseguir. Ah, eu quero muito, Senhor. Você depende dos outros. Eu dependo de vocês. Vocês dependem de mim. Nós dependemos uns dos outros. Vamos sustentar isso. Como que sustenta isso? Não deixa apagar. Joga lenha no seu coração, com orações, com intercessões, com canções, com palavras, com aconselhamento, com encorajamento. Nós precisamos romper a lógica perversa do culto de domingo apenas. Liga para alguém na terça-feira, chama para orar com você, só para orar. Vamos nos fortalecer no espírito. Liga na quarta, liga na quinta-feira. Tem um tempo de manhã, cara, você está fazendo o quê? Vem aqui, vamos orar. Não tem como ir não, vamos ligar o Meet aqui. Vamos começar a buscar Jesus, amar Jesus, declarar o nosso amor por Jesus junto. Vamos queimar, vamos jogar lenha nessa fogueira toda hora. Vamos pegar um violão, vamos ficar fazendo canção junto, subindo incenso, 3, 4, 2, 5, 6 pessoas. A qualquer dia, a qualquer hora, porque fome não espera o horário da comida. Quem tem fome tem que ser agora. Não dá para esperar o domingo que vem. Eu não consigo. Eu não estou querendo nem terminar esse culto. Quanto mais esperar o domingo que vem. O que a gente faz? Não precisa ter culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Precisa ter comunhão e presença. Liga para alguém, conversa, fala do Senhor. Às vezes é um fortalecimento do coração da pessoa. Vai numa lanchonete, fala do Senhor ali, vê o que acontece naquela lanchonete. Porque Deus vai te dar palavra de conhecimento para o cara que está fritando a carne do hambúrguer. Presença de Deus é ser liberada no lugar, perdidos vão aparecer. O carinha que pede lá uma moedinha não vai receber mais uma moedinha. Vai receber uma palavra, vai receber um acolhimento. Estão entendendo, gente? É mudar o olhar, não é mudar os lugares onde nós estamos, é mudar o olhar e a intenção. Sermos intencionais sempre. O mundo perece. Nós precisamos fortalecer uns aos outros e sermos luz para esse mundo. Amém? É o nosso convite desesperado. Porque ao mesmo tempo que eu sinto que a gente está ganhando, eu sinto que a gente está perdendo. Eu sinto que o Senhor tem um favor sobre nós, mas eu sinto um desespero de que a gente não vai conseguir se a gente não juntar as pedrinhas e formar o altar. Isso é igreja. E a gente vai descobrindo junto. Tem tantos mistérios do Senhor para os próximos dias. Eu estou extremamente cheio de expectativa. Cada um de nós tem um dom, um talento, uma percepção, um sentido espiritual para captar isso e trazer. E a gente vai formando a mensagem junto. E nós vamos à frente. A gente vira para a pessoa que está do lado aí. Olha ela mesmo, olha o olho dela, olha a pessoa. Olha a pessoa que está do seu lado. Não faz só. Não, vocês já pararam de olhar já. Olha a pessoa que está do seu lado, gente. Estão entendendo? Ela é importante. Olha para ele, ela é importante. Pensa, como é que eu vou ajudar esse cara? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Não dá pra gente vira pro seu irmão que está do seu lado e diga eu amo você. Não.
comprometimento de corações uns com os outros. São alianças, são nós de várias dobras. Isso é igreja. A gente precisa. Sabe por que a gente está perdendo para o pecado? Porque a gente está lutando sozinho. Mas nós somos mais que vencedores, mesmo quando estamos sendo levados para o matadouro. Mas é nós. Paulo não fala você é mais que vencedor, ele fala nós somos. Sabe onde está a sua vitória? Está no nós. A sua vitória está garantida, né? Parece uma pregação até que a gente não vê muito por aqui. Mas não é sua, é nossa vitória. Porque é a vitória que Cristo compartilha com o seu povo. E porque Cristo foi vitorioso na cruz, nós temos essa vitória. E juntos nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer tudo aquilo que tenta nos paralisar, porque o Senhor está conosco. Essa é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Nós vamos erguer o Senhor. Ele é a nossa única bandeira. O Senhor é a nossa bandeira.